sessão extraordinária, no início desta terça-feira, os parlamentares escolheram um novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que ocupa a vaga deixada pela aposentadoria compulsória do conselheiro Aloysio Gama, que completou 70 anos em março. 8 candidatos concorreram à vaga. O deputado Domingos Brazão foi eleito com 61 votos favoráveis. 4 deputados da bancada do PSOL escolheram o funcionário de carreira do TCE, Izzy Nikolaevski. E o deputado Marcos Abraão teve o voto dele próprio, que também concorria à vaga. Aumenta muito a minha responsabilidade, estou ciente da responsabilidade do cargo que me aguarda. E com a mesma determinação, com o mesmo amor, com a mesma paixão, que durante esses quase 20 anos de legislativo, é com esse mesmo sentimento que enfrentarei esse novo desafio, viu? Mas quero que cada um de vocês saiba que agradeço sinceramente a generosidade de cada um de vocês e farei tudo para não decepcioná-los. Darei a minha contribuição ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, o plenário analisou 9 vetos do governo a projetos aprovados na Casa. 5 vetos foram mantidos, entre eles o que rejeita o projeto da ex-deputada Inês Pandeló, que cria o programa Creche na Escola. Outras 4 propostas foram retiradas de pauta a pedido dos autores. No expediente final, o deputado Tio Carlos elogiou as medidas adotadas pelo governador para melhorar a segurança pública do Estado e falou sobre os impactos na região da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. O governador foi sensível, recebeu o Conselho de Segurança daquela região e apresentou algumas soluções. Uma delas, por exemplo, ele falou que já está contratando esta semana 1.272 novos policiais. Claro, para todo o Estado, mas já teve a contribuição importante de levar, por exemplo, para o 18º mais 45 policiais militares. Levou para o 31º Batalhão mais 30 policiais militares. O deputado Dr. Julianelli pediu mais investimentos em saúde e educação nos municípios do Sul Fluminense. Os hospitais não estão recebendo o PAI, o programa de melhoria para os hospitais. As escolas estão paradas ou estão deficientes por conta do pessoal de limpeza que não está recebendo. Então essas situações precisam ser resolvidas. E só vai resolver priorizando o que realmente é importante. Aquilo que nós nas campanhas falamos que é prioritário. O deputado Jorge Felipe Neto criticou o serviço de transporte executivo conhecido como carona remunerada, oferecido pelo aplicativo Uber. Na verdade, esse aplicativo Uber se usa dessa expressão carona remunerada para poder cometer uma ilegalidade. Carona é algo que você dá para um amigo de uma forma voluntariosa, de uma forma altruísta e nunca tendo lucro sobre a carona. Quando a partir do momento que você começa a ter lucro, é remunerar alguém acima do que ele deveria para fazer o transporte de pessoas, isso qualifica o exercício da profissão de táxi, utilizada ilegalmente nesses aplicativos que não dão segurança ao consumidor, diminuem a arrecadação do Estado e prejudicam o taxista. O deputado Luiz Paulo lamentou a decisão da Caixa Econômica Federal de financiar apenas 20% do valor dos imóveis usados. Então o cidadão tem que ter uma poupança de 80% para buscar um financiamento de 20%. Isto é praticamente negar o financiamento. E quando você nega financiamento, você agrava o déficit habitacional. E até quando você busca financiamento para imóvel usado, você parte do pressuposto que já vai utilizar um imóvel que já está cheio de infraestrutura. O deputado Dr. Sadi Noel cobrou a reabertura do Instituto Médico Legal de Itaboraí, que atende também aos municípios de Tanguá e Rio Bonito. Os maiores prejuízos para a população nesse momento é o deslocamento de Itaboraí, de Tanguá e de Rio Bonito até a divisa com o Niterói, percorrendo aí aproximadamente 30 a 35 quilômetros. Se for de Rio Bonito, dá até mais. E a população muito carente, é uma população sem recursos financeiros para deslocamento. O deputado Anderson Nogueira defendeu planos de desenvolvimento exclusivos para cada região do estado do Rio. Se faz necessário que cada região, do sul ao norte, possa ter um plano estratégico específico. Um plano estratégico de desenvolvimento econômico, social e humano. O estado do Rio de Janeiro é um estado que produz petróleo, mas também produz flor,
que produz morango, mas que também tem uma indústria naval muito forte. É um estado que tem praia, mas que também tem uma região de montanhas, ou seja, cada realidade precisa ser respeitada, e ainda que o estado do Rio seja geograficamente pequeno, ele tem aí esse dinamismo como fator importante para que possa vencer essa crise e ser um estado cada vez mais forte. O deputado Vaguinho parabenizou o deputado Domingos Brazão pela eleição para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A gente ter no tribunal hoje o deputado Domingos Brazão como conselheiro, isso engrandece o Tribunal de Contas do Estado, e eu acho que ele vai trazer uma consciência muito maior e vai conseguir, com a frequência dele agora na condição de conselheiro, fazer um trabalho até para que os outros conselheiros que já estão lá, que pertencem ao próprio tribunal, possam enxergar a questão das administrações, das prefeituras e das câmaras de uma outra forma. Já o deputado Rogério Lisboa pediu que a Câmara dos Deputados não aprove a alteração do modelo eleitoral do Legislativo para o chamado Distritão. O Distritão não amplia a representação, ela vai personalizar políticos, determinadas pessoas. Isso não é o ideal. É bom que venha para os debates as ideias e, enfim, e que venha para a Casa Legislativa as ideias com os seus representantes. O deputado Jânio Mendes criticou o projeto de lei em tramitação no Congresso que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Condenar crianças e adolescentes a esse sistema carcerário brasileiro é comprometer o futuro da juventude, o futuro da sociedade. Então, é mais do que urgente que se preserve a beleza do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se mantenha o sistema de punição para os atos infracionais cometidos por esse menor previsto neste Estatuto e que se resgate essa dívida histórica com a educação, investindo de verdade em educação para crianças e adolescentes. O deputado Tiago Pampolha fez um apelo ao governador Luiz Fernando Pezão para que aumente a segurança na região da Zona Oeste. Eu enviei um ofício pedindo à Comissão de Segurança da Casa uma audiência pública para que a gente possa discutir esse tema, até porque nós precisamos entender o verdadeiro impacto da diminuição do efetivo de policiais na rua com a crescente número de assaltos, de onda de violência na rua. Eu acho que o papel da comissão é esse, então nós vamos estar pedindo essa audiência pública, pedir também uma audiência ao governador para que a gente possa levar uma comissão de moradores lá, de empresários locais, para que a gente possa discutir e ter um retorno. O deputado Conte Bittencourt cobrou que a direção da FAETEC substitua os professores com contratos temporários e anuncie a realização de concurso público. Cria-se uma situação de insegurança, de instabilidade para toda a comunidade. Professores, alunos, enfim, funcionários. Os professores atualmente nos contratos, a partir do dia 28, ficam sem contratos e troca-se professor em pleno calendário letivo, ou as turmas param sem ter a continuidade do semestre letivo e comprometem o que foi cursado. Enfim, o que nós esperamos é que a FAETEC essa semana anuncie um edital de chamada de contratos temporários e que planeje o contrato futuro definitivo, o concurso público para professores da FAETEC, que é a grande reivindicação da comunidade da FAETEC, reivindicação de muitos anos. A deputada Ana Paula Rechuan lembrou do Dia Nacional da Hipertensão, que ocorreu no último domingo, e falou sobre os problemas gerados pela pressão alta. A pressão persistentemente alta, ela vai lesando os órgãos. Então ela pode lesar o olho, provocar cegueira, lesar o rim e provocar insuficiência renal, lesar o coração e fazer o coração crescer, ou lesar o cérebro, que aí é o nosso grande problema, que é a instalação de um acidente vascular encefálico, que é o derrame, e também a hipertensão é um dos grandes fatores para o infarto. E o deputado Tiago Mohamed comemorou a inauguração da fábrica de clínicas da família pela Prefeitura do Rio. A construção dessas novas unidades de saúde na cidade do Rio de Janeiro vão beneficiar muita população, vão dar oportunidade para aquela pessoa mais carente, que não tem oportunidade de fazer uma consulta, de levar seu filho com frequência no médico, poder fazer isso na rede municipal, para que as mães possam fazer o pré-natal
de maneira correta e adequada para que o seu filho nasça com saúde. O deputado Valdec Carneiro pediu que o governo do estado dê continuidade às obras na RJ 100. Estou aqui fazendo um alerta para que o governo do estado assuma a sua rodovia, já que, inclusive, alertou a prefeitura de que não era necessário que ela interviesse nesse setor. Portanto, aqui é uma manifestação de preocupação e, ao mesmo tempo, um clamor, porque isso afeta muito o cotidiano de quem transita e de quem mora no entorno da RJ 100, sobretudo moradores e trabalhadores do eixo Maria Paula e Rio do Ouro. Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram 9 vetos do governo a projetos aprovados pela Alerj. A primeira proposta discutida foi a do deputado Vaguinho, que criou o Projeto Rio. O objetivo é incentivar a criação cultural no estado. De acordo com o texto, artistas amadores poderão se apresentar antes de espetáculos em espaços culturais administrados pelo governo. O veto foi rejeitado e o projeto vai virar lei. Até então, o projeto não vai causar nenhuma despesa ao governo, mas vai dar dignidade àquelas pessoas que estão precisando de uma oportunidade para demonstrar os seus talentos. Também foi derrubado o veto ao projeto de lei do deputado Luiz Martins, que cria o programa Envelhecimento Ativo. O objetivo da proposta é o desenvolvimento de políticas públicas que garantam a qualidade de vida para pessoas com mais de 60 anos. É sempre buscando melhorar a qualidade de vida da terceira idade. Isso a gente trabalhou no projeto, no programa, e o governo do estado está trabalhando através do executivo. Outro veto rejeitado foi a proposta da CPI da região serrana, que prevê a criação do Fundo Estadual para Calamidades Públicas. Segundo o texto, todos os depósitos feitos pelos municípios seriam acrescidos por mais 3 cotas iguais de responsabilidade do governo do estado. Os recursos seriam utilizados para ajudar as cidades que sofrerem com desastres naturais. O projeto também vai virar lei. Cada R$1 que um município colocar, sempre o Estado entrará com 3. Né? Para que haja essa reserva, porque a próxima catástrofe ninguém sabe quando vem. E tem sido muito comum, principalmente nos verões. Então a CPI fez essa proposta, o relatório da CPI foi aprovado, depois a CPI apresentou o projeto de lei. O projeto de lei também foi aprovado, mas o governo vetou. E hoje foi derrubado o veto. No expediente final, o deputado Luiz Paulo criticou a falta de articulação entre o governo do estado e a Prefeitura do Rio no desenvolvimento de projetos de mobilidade urbana. A cidade do Rio de Janeiro, ela não está solta na região metropolitana. Ela é parte da região metropolitana e parte importante, porque ela é a grande geradora de emprego da região metropolitana. E todos os projetos que fez o prefeito Eduardo Paes não foi conectado com o governo do estado. E a recíproca também era verdadeira. O deputado Anderson Nogueira condenou o controle exercido pelo mercado financeiro sobre a economia do estado e do país. A grande ditadura existente no mundo, e não é uma questão só do Brasil, é o mercado financeiro, que regula, por exemplo, o preço do barril do petróleo. Hoje quem paga essa dívida é o estado do Rio, que fez todo o seu planejamento em cima de uma realidade e, sufocado pelo mercado financeiro, hoje é um estado quebrado. Os deputados Flávio Serafini e Tio Carlos falaram sobre a situação dos professores da FATEC, admitidos por contrato temporário, e sobre as dificuldades atravessadas pela Escola de Teatro Martins Pena. Agora a gente chega numa situação onde algumas unidades escolares estão ameaçadas de parar suas atividades, porque quase metade dos profissionais da educação eram contratados, tinham vínculos precários e agora estão tendo esses vínculos interrompidos. Em alguns casos, como em especial da Escola de Teatro Martins Pena, a situação já é calamitosa. Nós estivemos lá na sexta-feira, constatamos, já fizemos um encaminhamento direto ao presidente da FATEC, e aí o presidente Wagner Victor, de imediato, já tomou soluções, já trocando, consertando os aparelhos, instalando novos aparelhos de ar. Realmente já surtiu efeito. Isso para a gente é importante à medida que apresentar o problema, o executivo vem mostrando as soluções. O deputado Paulo Ramos cobrou mais transparência da Rede Globo, que está comemorando 50 anos. A Globo chegava a todos os pontos quase do país, tudo com recurso público. Roberto Marinho cresceu, foi um grande aliado da ditadura.
se beneficiou com isso. E depois, na redemocratização, também através do seu jornalismo, influiu. Foi ele que patrocinou a eleição do senhor Collor de Mello, uma espécie de golpe. E depois, no segundo turno da eleição, vem agora, estamos fazendo a nossa autocrítica, compreendemos que a edição do debate influiu no resultado e foi um percalço democrático, acumulamos conhecimento. Eles patrocinaram a campanha inteira, pô. Já tinham patrocinado mais um ano de mandato para o Sarney. Eu estava lá na Assembleia Nacional Constituinte. O deputado Valdec Carneiro, presidente da Frente Parlamentar de Economia Solidária, destacou as próximas ações do grupo. Colaborar com a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda pela reativação, na reativação do Conselho Estadual de Economia Solidária, que já existe, mas está desativado há algum tempo, então é para reativá-lo, para que ele volte a ser um órgão de Estado com papel de formular diretrizes mais gerais da política para o setor. E, por outro lado, aqui na LERJ, os deputados e deputadas que constituem a Frente Parlamentar vão se organizar para elaborar um projeto de lei de autoria da Frente, no sentido de instituir um fundo estadual de fomento, de incentivo à economia solidária, porque esses empreendimentos, grande parte deles, precisam de impulsos que, do ponto de vista financeiro e econômico, são, assim, absolutamente ínfimos, mas que para eles fazem uma enorme diferença. O deputado Dr. Julianelli falou sobre a dificuldade enfrentada pelos municípios da região sul-fluminense. Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real, municípios que estão direto ou indiretamente ligados à indústria automobilística, siderúrgica. Eles têm sofrido muito com essa crise, principalmente em Resende, que quase toda a arrecadação é oriunda da indústria do automóvel, da MAN, da Nissan, né? E então esse município tem sofrido muito, a ponto de ter que dar meio expediente para os funcionários da prefeitura para não gastar com a alimentação prevista na lei. E o deputado Jânio Mendes fez um apelo para que o Ministério da Saúde regularize a distribuição de vacinas. É preciso que uma urgência seja dada, que a compra desse medicamento ela seja priorizada e que possam os municípios, as secretarias de Estado de Saúde serem abastecidas com vacinas essenciais à saúde pública. BCG, a antitetânica, é um exemplo claro de vacinas de recorrimento necessário pela população que estão em falta nas unidades. É um retrocesso não ter esse sistema funcionando para imunizar a população de doenças já erradicadas no passado e que voltam hoje a assombrar as famílias brasileiras. Nesta quinta-feira, os parlamentares mantiveram 7 vetos do governo a projetos aprovados na LERJ. Entre eles, o que rejeita a proposta da ex-deputada Inês Pandeló, que autoriza a distribuição de kits para teste de gravidez nas farmácias populares do estado do Rio. Outros 2 projetos foram retirados de pauta a pedido dos autores. No expediente final, os deputados Paulo Ramos e Wanderson Nogueira criticaram o projeto que regulamenta a terceirização em tramitação no Congresso Nacional. Na iniciativa privada, os trabalhadores terceirizados perderam direitos. No serviço público, além da perda de direitos, houve a descontinuidade de vários serviços. Nós encontramos, às vezes, escolas que não têm aula, que não têm merendeira, que não têm porteiro, para dar só um exemplo. Só esse exemplo, porque essas atividades foram terceirizadas. Por outro lado, as empresas desaparecem. Às vezes não recolhem encargos sociais, mas cada servidor terceirizado pertence a uma categoria diferente. E aí, como ter força diante do patrão? A atividade fim não pode ser terceirizada e a terceirização não pode obrigar aquelas pessoas que não querem terceirizar a terceirizarem. O que está acontecendo? Alguns empresários até relatam, olha, eu não quero terceirizar porque eu acho que pode perder a qualidade. No entanto, eu vou me ver obrigado, porque se todo o mercado terceirizar, eu vou perder competitividade. O deputado Tio Carlos pediu ações mais efetivas nas políticas de prevenção ao uso de drogas no estado. É uma situação onde depende muito do executivo municipal, que a gente possa cobrar de todos os prefeitos dos municípios do nosso estado, que possam efetivamente criar ações de prevenção nas escolas, desde o seu ensino fundamental, para que a gente possa realmente trazer essa mensagem para o dia a dia,
Porque é importante que, inclusive, os pais possam participar, porque é assim que eu acredito. A solução para as drogas é essa: prevenção. Os deputados Marcelo Freixo e Eliomar Coelho criticaram a ação da Polícia do Paraná em confronto com os professores em greve, que deixou mais de 200 feridos nesta quarta-feira. O professor é um patrimônio de conhecimento, de sabedoria, é o que pode mudar a história de um lugar. Então, um governo que acha que pode massacrar os professores, são mais de 200 professores no Paraná que foram gravemente feridos, 8 em estado grave, mais de 50 nos hospitais. O lugar do professor não pode ser esse, a gente não pode naturalizar. Mas isso aconteceu no Paraná, nós somos deputados estaduais do Rio de Janeiro. A solidariedade não pode ter essa fronteira. A truculência em cima de uma categoria profissional é importante, que deveria receber o tempo todo as benesses dos poderes públicos, está sendo tratado com truculência e violência na medida que eles reivindicam uma única coisa, exatamente, melhoria nas condições de trabalho e melhoria nas suas condições de subsistência como profissional da educação. O deputado Jorge Felipe Neto comemorou a suspensão do aplicativo Uber, que oferece o serviço de motorista particular. O aplicativo foi considerado invasor da profissão de taxista. Ele está usurpando uma profissão, essa é a verdade. E levando motoristas particulares à execução de crime de exercício legal da profissão. O deputado Dr. Giulianelli falou sobre a necessidade de aprimoramento das políticas de combate à dengue. É importante que cada um faça a sua parte na sua casa. Então, está comprovado que a grande infestação acontece no meio domiciliar, não na rua. E agora está havendo um agravante, que o mosquito está se adaptando. Antes era só de águas limpas, agora ele também está se reproduzindo em águas sujas. Então isso aumenta o perigo em relação à doença. A deputada Marta Rocha comentou o lançamento do Dossiê Mulher, um balanço dos crimes praticados contra as mulheres, feito a partir de dados oficiais do Instituto de Segurança Pública do Estado. São dados alarmantes, né, que mostram os crimes praticados contra a mulher, seja na questão da lesão corporal, da ameaça, da tentativa de homicídio, do estupro. E eu queria destacar aqui a questão da violência sexual, porque 29% das pessoas violentadas sexualmente, na verdade são crianças entre 10 e 12 anos. Então a gente percebe que a realidade da violência chega às crianças desse estado. O deputado Conte Bittencourt falou sobre o ranking do Instituto Trata Brasil, que analisa o saneamento básico do país, e criticou o despejo de esgoto na Baía de Guanabara. Uma série de cidades como São João de Meriti, por exemplo, que segundo esse último ranking do Trata Brasil, não tem nenhum tratamento de esgoto. Ou seja, o esgoto de São João de Meriti vai todo in natura para onde? Para a Baía de Guanabara. São Gonçalo tem menos de 10% de tratamento, uma cidade de 1.200.000 pessoas. Então é um problema que o Estado brasileiro precisa enfrentar. E o deputado Nivaldo Mulim lamentou a redução do número de policiais militares e de viaturas em São Gonçalo. Tiraram 70 soldados agora e tiraram 45 viaturas. É como eu falei, não tem que se virar nos 30, tem que se virar nos 45. Né? Não sei de que forma. Mas ele, como uma pessoa extrovertida, guerreira, né? E nós vamos lutar para que possamos conseguir, através do secretário secretário de Segurança, conseguir algumas viaturas de volta, retornar para o nosso município. São 92 bairros carentes e com muita dificuldade.